Você está ouvindo o Controle 3. Boa noite! Vai, grita aí. Eu ia pegar o violão. Vou pegar o violão. Aí sim. Pronto, é desse jeito, ó. Desse jeito tem que começar, porque isso aqui é um momento histórico. Isso aqui é algo inicial, primeiro programa. Eu poderia até chamar de programa piloto, né? Mas no caso... A gente não sabe o que nós tá fazendo aqui, mas... Então, porque a gente chegou, né, quando tava nós três ali conversando na mesa tomando Coca-Cola, a gente chegou à conclusão que não adianta a gente chegar aqui e começar a falar de um jogo e falar, mas quem que são esses viados? Não é assim que funciona. Então a gente vai começar a fazer a apresentação fácil, uma apresentação simples aqui, para que todo mundo saiba com quem vocês estão falando, quem vocês estão conversando. Então, eu vou deixar aqui pronto as coisas, porque vocês sabem como é que é, primeiro episódio de podcast e essas coisas, depois vai melhorando lá pro 150, 190. Depois aí, de uns 2, 3 joga um pouquinho mais alto. De uns 290, daí a gente, com certeza a gente vai começar a ter material suficiente para conseguir competir com as outras pessoas, né? E a gente tem que aparecer aí nesse mundão. Mas aqui, vamos deixar essa apresentação em aberto, né? Coloca aí o meu amigo Wesley Bruno. Esse rapaz aí, cheio de vida, que já vai começar o primeiro podcast depois de ter tomado 15 latas de cerveja. Não foi 15, foi 3 só. 3 só? Não, então foi 2 ou 13. Foi 2 ou 13. É 8,80. Mas tá certo, vai lá, meu amigo. Bom, boa noite a todos. Noite, né, que a gente tá gravando agora à noite. Não sei se você tá ouvindo à noite, ou de manhã ou de tarde. Enfim. Meu nome é Wesley Bruno. Eu sou formado em Ciência da Computação, né? E... atualmente... Diplomata aqui. Só pra deixar bem claro, né, quem que tá falando. Bom, hoje em dia eu me aventuro, eu com o meu amigo Igor, né? O famoso gordo. Oi, eu? A gente tá se aventurando aí no desenvolvimento de jogos. A minha vida, assim, na parte de jogos começou, acho que desde que eu nasci. É coisa de... Meu pai tinha videogame, então eu sempre tive nessa área. Meu primeiro videogame foi um Super Nintendo, que foi aquela época de ouro das locadoras. Eu lembro que você tinha que alugar jogo na sexta, né? Que tinha um macete, você aluga o jogo na sexta pra você devolver só entregava na segunda. Só entregava na segunda. E normalmente não dava tempo de fechar ainda. Então. Porque se você aluga na segunda, você tem que entregar na terça. Então tinha um esqueminha da época de ouro de você alugar na sexta-feira e entregar só na segunda. Foi meu primeiro videogame, então, tipo, Super Mario. Cara, tantos jogos emblemáticos. Depois eu tive um Play 1, que aí a pirataria rolou solta. Necessário. Aí, dali, pra mim, o videogame sempre teve na minha vida. Eu sempre morei, na minha infância, assim, eu sempre morei em São Paulo. Então, quem morou assim, sabe, que é perigoso essas coisas. Então a mãe quer que o filho fique em casa, jogando videogame. Você tá ligado que eu vou colocar de fundo agora a música do Racionais ainda. Nego Drama. Então, tipo, era aquele... A minha rotina era aquela. Chegava da escola, ficava uma televisão na sala, meu videogame, jogando o dia inteiro. Eu sempre gostei de jogar, naquela época era mais RPG, aventura, essas coisas. Inglês nada. Inglês nada. Todo mundo começou assim. Aí depois veio o meu PlayStation 2. Aí nessa época acabou o homem. Não tinha mais nada. Era só videogame. Meus jogos favoritos são a maioria de PlayStation 2. Tá certo, né? De quase todo mundo. Então, aí hoje em dia, né, como acho que a maioria, bom, não a grande maioria, mas a gente se vira com computador, né? Porque hoje em dia aqui no país, né? Tem então que entender, você comprar um jogo é dos 150, 200 reais. Essa parte aqui nos ajuda. Deus Gabe está entre nós, né? Então... graças a Deus. Se não fosse o Gabe, eu não tava jogando nada, velho. Negócio de lançamento aí não tava nem perto.
Então, e hoje em dia é isso, eu consigo jogar os jogos atuais, mas é mais no computador mesmo. O Gabe ajuda a gente muito. Agora bom, como eu já me apresentei, falei um pouco da minha história com videogame e tudo, eu vou passar agora a palavra pro meu amigo Fábio, pra ele contar um pouco sobre ele, falar dessa história, ele é apaixonado de videogame. Já quebrei tudo aqui. Tá, o Fábio caiu, ó, já começou legal. O Fábio caiu, vai passa pra mim agora, o Fábio morreu já. Acho que eu vou mudar, ó, gente. Desculpa, eu vou passar agora pro Gordo, porque o Fábio agora a gente tá só em dois, o terceiro morreu. É só controle 2 agora, tá, gente? Mas agora eu acho que ele se recompôs, eu vou passar agora a palavra pro Fábio pra ele falar um pouquinho sobre ele. Então 100% aqui agora já, né? Uma boa noite a todos aí. Como o cara já disse. Boa noite. Meu nome é Fábio Ruiz. Não vale a pena eu falar do que eu sou formado, né? Porque não tem nada a ver com games, diferente dos outros dois. É um homem das ruas. É um homem de múltiplos talentos. Múltiplos talentos. Das feiras por aí. Mas a minha história é basicamente igual a do Wesley, provavelmente igual a do Gordo também. Comecei a jogar, eu nem lembro de quando. Só sei que meus irmãos já tinham um Super Nintendo, eu comecei a jogar naquilo. Vivia só nessas fitinhas depois da escola, antes da escola, toda hora nessa. A maioria dos meus jogos favoritos são do Super Nintendo, porque é o único console que eu tive realmente experiência. Depois eu só tive um Play 1, sabe assim, por um mês, alguma coisa desse tipo. Nunca mudei pra mais nada. E depois mudei pro PC, né, que é onde eu comecei a jogar mesmo, né. Comecei a baixar jogo a rodo, começar a zerar jogo sem nem ver, ficar o dia inteiro nessa porra. Glória. Foi assim que eu comecei, né? Palavra de salvação. Maravilhoso mundo dos jogos, né? E hoje eu sou universal. Eu não tenho muita coisa pra falar de mim, né? Então vou passar aqui pro nosso grandíssimo host, Igor Gordo. Eu? Chamaram? Opa! Então é eu mesmo. Então, ó, o negócio é o seguinte, eu que vou ser o host dessa bagaça, a pessoa que vai organizar, porque se deixar esses dois soltos aí você já tá ligado, né? Ou vai virar uma putaria. E deixar claro pras pessoas que porque eu também, na hora que eu vou chegar e vou falar coisa de PC, isso não é um canal só de PC, pelo amor de Deus, gente. A gente gosta muito do Gabe, essas coisas, mas a gente vai falar de outras coisas, tá? Então não vai ser só um Steam canal para podcasts, tá? Mas a gente Master Race. PC Master Race. A gente mas nós não vai falar sobre isso. Tanto que eu acho que assim, de experiência mesmo de anos, a gente tem mais experiência com consoles do que com PC, assim. Absurdamente. Se for falar no grosso modo mesmo. Eu tive. Não, eu nem posso falar no grosso modo por causa que eu vou falar no real modo mesmo. Querendo ou não, tinha um Atari. Um Atari, né? Um clone de Atari, o Super CCR. Quase você tem que procurar no Google pra ver a imagem desse negócio. Aí depois que foi comprado, aí eu tive o Master System, que foi provavelmente o console que eu tive por mais tempo na minha vida. E foi lá que eu conheci os negócios. 5 anos de idade eu tava fechando o Alex Kidd em Miracle World. Não sabia por que tava fechando, como nem tava escrito. Mas tava fechando. Tava lá fechado. Aí a partir disso aí foi um monte de coisa. Aí NES, os clones, aquele bom e velho Polystation, né? Nossa, aquele é. Quem coisa... não teve um Polystation achando que era um PlayStation? Vontade de chorar de você abre um negócio. Vinha com a arminha, tá ligado? Aquilo ali era tipo, caralho, eu tenho um. Tudo desregulado. E lá, 1.500 jogos na memória. Era 3 jogos diferentes com 1.500 versões. E depois mudava a cor Aí, em vez de jogar com o Mario, você jogava com o Luigi. Os caras enganavam pra caralho. Aumentava, né? Tipo, eles aumentavam a velocidade do jogo pra falar que era outro jogo. Era a mesma coisa. Apesar que quando eu tava com o PlayStation, minha vida mudou por causa que eu tinha pegado uma fita com um outro amigo meu, daqueles que era realmente dos que via Dynavision, que via um monte de jogo, mas que realmente era um monte de jogo. Tinha centenas de jogos, tudo diferente. Tudo bem que eu sempre acabava jogando só 2, 3. Mas tinha mais, a opção tava ali. Aí depois disso aí tive tudo. Por exemplo, aqui hoje eu tenho Super Nintendo, eu tenho um PlayStation 1. Fábio, eu tenho um PlayStation 1. Se você quiser relembrar aí, aquele momento da sua vida que você não pôde, eu te empresto PlayStation 1, pode ficar cegado. Aí eu tenho um PlayStation 2, eu acho que tem uns 3 PlayStation 2 aqui em casa. Eu tenho meu PlayStation 2 até hoje, o primeiro que eu comprei. Então. E tá aqui, tá tudo jogado. Opa!
Aqui nós tem de monte. É emulação e não tô nem aí. Porque assim, cara, eu vou também deixar outra coisa clara, que normalmente a gente vai ver nos podcasts, as pessoas têm um medo de falar não, que não sei o quê. Mas, velho, querendo ou não, todo mundo foi moldado em pirataria e em emulador, cara. Ah, sim. Não adianta. A gente não tem chance. Voltando um pouquinho, assim, no que eu tinha falado, na real, a pouca experiência que eu tive com o Play 2, que quando eu vivia na casa do meu primo, passava nas férias da escola, ficava, sei lá, 3 semanas na casa dele, invernado lá, a gente jogava um Play 2 que ele tinha. Pra você ter uma ideia, a gente pegava o Play 2, ele tinha uma porra de um coisa lá, um disco, que era os jogos de Super Nintendo, a gente ficava jogando Super Nintendo no Play 2. Era genial. Era um emulador que... eu tô ligado, tinha até o fundo da fase do Super Mario, conheço aí. Mano. 1000 e porrada de jogo de Super Nintendo. Do Master System também tinha esses emuladores. Tinha bastante. Eu lembro que eu já vi um que tinha Pokémon. Os caras conseguiram colocar emulador de Game Boy Advance no Play. Nossa. Mas é isso, cara, não tem dó não. E falar, mas não sei o que eu sou contra. Falar, olha, velho, se for contra um negócio que fez parte da infância da maioria, é muita hipocrisia, cara. Então o negócio é o seguinte, cara, nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo teve oportunidade. Se você tem, lógico, tem que comprar, tem que ajudar, né? Mas se não tem, se tá apertado, cara, tem que usar mesmo. Foi o que moldou nós três, foi o que moldou todo mundo que hoje fala que tem que comprar, que tem uma biblioteca enorme de jogo hoje. Mas por quê? Conseguiu um bom emprego, já chegou a uma boa idade. A gente hoje já consegue, né? Sim, é o que eu e o Gordo, a gente conversa sempre. E a gente pratica isso. Tem a maioria da minha biblioteca, tanto em Steam, ou até jogos que eu comprei depois, é porque eu já joguei antes, na pirataria mesmo, e depois eu fui lá na Steam, comprei o jogo pra rejogar, pra ajudar a empresa, pra ajudar a marca, sabe? Porque, querendo ou não, eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha o meu Play 2, a minha mãe, a gente morava em São Paulo, a minha mãe ia pra Santa Efigênia. Eu falava pra ela ir lá e comprar DVD virgem. Ela trazia 100 DVD virgem. Eita, aí era uma festa pra caralho. Meu irmão, meu computador ficava... Porque aí na época era aquela internet de escada. Nossa. Ficava da meia-noite, eu lembro, era a partir da meia-noite até as 6 da manhã, você pagava um pulso só. Então deixava jogo. E as opções que tinha na época na internet, eu lembro que era tipo era 95 partes pra você depois conseguir descompactar. Era. Então você imagina como que era. Então essa parte de pirataria, isso daí faz parte, é meio que até cultural aqui no Brasil, até no mundo, né? A gente só é mercado, só é respeitado, só hoje tá tendo localização em português da língua que a gente teve, porque antigamente a gente teve acesso a jogo com pirataria e emulação. Se não fosse isso... A única coisa que eu vou falar pra vocês, Bomba Pass. Filho, aí, ó. Até hoje, se você entrar, eles atualizam Bomba Pass pra Play 2. Arregaça o League of Legends em atualização. A atualização do Bomba Pet mais semanal. É lógico, isso aqui é muito mais. Porque a gente não pode ser hipócrita, chegar aqui e falar, não, é feio, não faz isso, gente. Feio é encher o saco dos outros, porque elas tá baixando um negócio pirata. Tem que baixar mesmo, torrent tá aí, ó, regata. E outra, se você gostou, depois, se tiver condições, vai lá e compra. Vai lá e compra. Foi isso que eu fiz, funcionou tão bem. Porque metade dos jogos da biblioteca da Steam é jogo que você jogou, né? Então... Porque, tipo assim, caralho, olha aquele jogo que aquela produtora fez. Mano, vou ajudar os caras. Eu quero que o cara faz jogo igual, ou melhor. Então, principalmente quando é indie, né, cara? A gente ainda mesmo mais como indie, uma tentativa de indie, a gente sabe que a gente tem que pagar, velho. Os caras, às vezes, não tem dinheiro nem pra comer, velho. Tem que ver o que os caras passam de tanto larga emprego, larga as coisas pra fazer o jogo indie, aí vai o filho da puta, vai lá e pirateia. Aí é duro também. Um exemplo assim que todo mundo conhece é o Cuphead, né? Os caras empenhorou a casa. Então, os caras deu tudo que tinha. Deu sangue, deu tudo, deu casa. Se não desse certo, os caras iam ficar sem emprego, sem casa, sem dinheiro. Tem que pagar, velho. Logicamente, a primeira vez que eu joguei foi pirateado, eu tava sem dinheiro. Mas isso aí não... O que a gente fez depois? Depois a gente comprou. É lógico. Então. Deixar claro também que esse programa tá sendo gravado
exatamente no dia 3 de novembro de 2019. 3 de novembro de 2019. Somos viajantes do tempo. Em 2009 a gente já sabia que ia ter Cuphead. Ó, tá vendo? Isso é visão de mercado, meus amigos. Visão de mercado. É assim que funciona. E deixar mais claro para as pessoas conhecerem a gente, saber que a gente gosta de piratear as coisas, e não é só isso que a gente faz na nossa vida, tentar entender mais ou menos o que esse povo joga, né? Vocês têm que saber, porque não adianta, tem que ter um público. Só que a gente vai deixar todo mundo muito feliz, porque os três têm uma disparidade muito grande de estilos que curtem. Que a gente joga, todo mundo vai. O Gordo é o tarado do RPG. Eu sou o chatão, saca? Eu já gosto mais de uma coisa mais... Não vou falar gráfico e assim, mas eu gosto de uma coisa mais atual e mais aventura. É um rapaz modernoso. Um rapaz mais modernoso. Ah, tá certo. E o nosso Fábio aqui é todo... Eu sou o que vai qualquer coisa, cara. O que me agradou ali, eu começo a jogar e não paro. Eu não entendi esse Oblivion aqui, mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Não, mas tem explicação, Não, a gente vai chegar lá. Eu exijo uma explicação disso aí. Mas vamos lá. Chegar aqui, eu tô olhando aqui porque a gente tem um site que ainda, provavelmente, quando a gente colocar, não vai estar disponibilizado totalmente ainda. Mas depois vocês vão ver sobre isso. Wesley, perguntar aqui pra você. Cara... Um jogo que eu acho que devia estar no meu, que eu joguei muito, mas por algum motivo eu não coloquei na minha lista. Sim. Cara, você gosta de Okami, velho. Okami, velho, que jogo maravilhoso. A primeira vez que eu joguei, eu lembro que eu comprei assim, porque normalmente naquela época você compra por causa da capa. Você nem sabia. No jogo, você não tinha internet assim pra você ficar vendo vídeo no YouTube, não sei o que. Aí eu peguei e falei, tinha um cachorrinho, uma arte muito foda. Aí você entra no jogo, você começa. E logo no começo você já vê aquela mecânica nova de você desenhar. Então. Fazer os poderes, desenhar. E aquele jogo é meio que uma obra de arte. Não, a ideia dele mesmo é ser uma pintura. Então. Ele é todo feito em pintura. A jogabilidade dele também. É esse tipo de jogo que me atrai. É jogo, assim, nessa faixa de aventura, com uma jogabilidade. Se tiver uma jogabilidade nova, pra mim acabou. E, tipo assim, ele é um jogo muito colorido. É uma coisa... Tem umas partes dele que é meio dark, mas ele é um jogo muito colorido, muita cor, muitas formas. Então, aquele... Pra mim, como eu coloquei aqui no meu top, é um dos meus jogos favoritos. A história dele é complexa, né? Porque faz parte cultural japonesa, assim, né? Se eu falar que eu sei a história dele, eu tô mentindo. Porque na época eu era moleque, não sabia. Mas você se atrai. Na época, moleque, então... Você se atrai muito por causa do gráfico, da jogabilidade. E é o que a maioria dos jogos hoje em dia, porque existem públicos muito variados. Então você tem que pensar em tudo isso. Você tem que pensar naquela pessoa que pula o cutscene. Não vai ser todo mundo que vai querer ver a história do jogo, vai querer... Eu endemonizo, mas tudo bem. O Gordo se você é uma pessoa que não sabe a história do jogo, você não presta, sabe? Mas não é assim também. Querendo ou não, tem muita gente que é assim. A pessoa tá ali porque ela quer só saber do jogo, jogar a jogabilidade, é isso, entendeu? A gente tá pela aventura, principalmente quem é retro gamer, quem veio da época do Super Nintendo, essas coisas, tem muito isso, que a pessoa quer se divertir, né, mano? Um jogo simplista, mais essas coisas. Eu também gosto. Por exemplo, na época, você vai falar pra uma criança de 9 anos que jogou Metroid. Então, é complexo para um caralho a história, assim, até do Super Metroid. Mas você acha que o moleque de 9 anos parou pra tentar entender o que tá acontecendo na história? Ele vai lá. A maioria a gente nem tinha capacidade de entender, porque quando a gente era moleque vinha só o jogo em inglês, sem entender o que naquela porra. Não tinha nem o que fazer ali. Tanto que quando que o Phantasy Star do Master System, que ele é o primeiro jogo localizado. Eu não sei se ele é o primeiro jogo localizado do Brasil, mas ele deve ser um dos primeiros, por causa do Tectoy. Então você vê um RPG em português, é fantástico. Tá lá, e ele é oficial, essa tradução em português do Master System do... Foi a Tectoy que então, ela quis puxar, alavancar as vendas do Master System, eles... E deixar o Phantasy Star em português é lindo. Tá meio cagado? E também o Phantasy Star foi um dos primeiros jogos que ele foi para um público diferente do público infantil, que era mais na época dos jogos. Tanto que tem... Ele tentou bater de frente com a Square, né? Isso, que tem depoimentos que eu li em revistas, em livros, que mães, pais jogando os Phantasy, e depois falando com a Tectoy, que, tipo, eu nunca... eu achava que era coisa de criança, que era pro meu filho.
Mas aí depois de jogar o jogo, eu vi que é totalmente diferente essa história, entendeu? Então, e você vê isso, a RPG, nossa, eu fiquei louco. Foi ali que eu também comecei a querer aprender inglês, né? Que eu falei, porra, olha as coisas que eu tô perdendo, hein? De só querer jogar, saber como que é. Você perde uma puta daquela história por trás, né, do que... Não, é muito triste. Mas, ô Fábio, você... Explique-se. Chegou. Explique-se que agora a gente vai discutir nesse momento aqui. Ó, eu já vou falar que eu sou a pessoa que não sabe nada, não joguei nenhum. The Elder Scrolls? Então eu vou ficar totalmente isento. Você não jogou nenhum, né? Ó, pra falar... Ó, nem falar coisa deprimente. Eu posso falar? Eu fiz a mesma coisa. Você não jogou o Sky, você não pode falar. Não, eu joguei... Espera, eu joguei o Skyrim. Mas eu joguei só até aparecer o dragão. Puta que pariu. Tá bom. Chegou o Alduin na torre. Eu quitei, tá ligado? Eu fiz a mesma coisa com Dark Souls. Não quer dizer que eu não vou jogar no futuro. Tanto que eu zerei Dark Souls, né, gente? Você tem que jogar o Skyrim de novo e colocar o mod do Thomas the Tank Engine. Perfeito, fantástico. Ele vai... Mano, é fantástico. Eu vi um que é o clássico, né? Que é uma Little Pony, né? Depois que eu vi aquele, eu fiquei com muita vontade de jogar. Eu sempre quis fazer um mod pra ele pra colocar o Ronaldinho Gaúcho no jogo. O dragão? Não, o personagem principal. Tem que ser o personagem. Tem que ser um elfo. Coloca lá o Ronaldinho Gaúcho lá dando de brada, mas tudo bem. Então tá. E aí, por quê? Qual foi? Por que tu tá nessa? Não, é que você tem que entender por que tá o Oblivion ali. Quando eu joguei, eu tinha, sei lá, uns 13 anos de idade. Aí eu tava começando a aprender uns inglês de jogar o Fable, que tá ali como meu segundo jogo favorito. Sim. Fable é fantástico. Primeiro RPG que eu joguei na minha vida ali de PC. Então eu viciei nesse jogo. Aí eu tava começando a procurar uns inglês pra tentar entender. E como o Oblivion, ele também me marcou pra caramba, porque foi o primeiro RPG que eu peguei no PC, que era um mundo aberto. Tá. Fator nostálgico, né? Ele tá mais ali pelo fator nostálgico mesmo, porque eu comecei a entender um pouquinho da história, porque tava tudo em inglês, aí geralmente não entendia porra nenhuma, mas aí você lia uma frase e você entendia mais ou menos o que tava acontecendo, já ficava, caralho, velho, que coisa foda isso daqui. E depois você poder moldar o seu personagem, você não ter uma classe pra você seguir sempre ela, foi outra coisa que... essa pegada do The Elder Scrolls que... Exato. Eu tô pegando no pé, mas eu tô zoando. É assim, porque eu sou uma vadia do The Elder Scrolls, cara, não adianta. Eu joguei tudo, joguei o Daggerfall, joguei o Arena, joguei o Morrowind, joguei o Oblivion, joguei o Skyrim. É assim, o tanto que eu coloquei ali, né, porque no meu 15º jogo que eu mais gosto é o Skyrim, só que acima dele no 14º é o Morrowind. Normalmente isso na internet, quando a gente fala os fãs de The Elder Scrolls, quer dizer que eu sou um fã de The Elder Scrolls cuzão. Eu sou o tipo para cuzão. Mas é por quê? Mas eu coloquei o The Elder Scrolls Skyrim ali, por causa tem aquele fator. Eu sou muito fã de RPG Dungeons and Dragons. Logicamente o mundo não é o mesmo, não tem nada a ver, tanto que o próprio tem o Might Magic, essas coisas. Só que no caso de The Elder Scrolls, você tem a ideia de você ter um RPG de mesa e você tá jogando ali no PC, e foi o modo que eu conheci o The Elder Scrolls com Daggerfall. Isso foi... Puta que pariu, eu falei, agora eu tô no meu mundo. Eu não preciso de mais nada na minha vida. Eu só vou jogar isso aqui pra sempre. Eu só preciso das sequências. E foda-se. No caso, eu coloquei o Skyrim porque a gente não pode tirar o mérito do Oblivion, que é o seguinte, ele foi o primeiro jogo que teve um port pra console. Então eles tiveram que modificar do Morrowind pro Oblivion. Então o Oblivion já tinha aquele negócio de compatibilidade com controle, ele já tinha um jeito de você usar ele com controle, essas coisas. Teve as falhas dele, exatamente porque ele teve que ser partilhado pro console, teve. Que é aquele negócio do Oblivion que, assim, me irrita pra caralho no Oblivion. É o fato das dungeons ser tudo igual. Os caras tiveram uma preguiça pra fazer a porra das cavernas. Mano, os caras só foi colocando as paredes e mudando os designs. E foi uma pegada que eles viram que foi um puta defeito que eles consertaram no Skyrim, que eu tava vendo que eles colocaram todos os designs de caverna
e de dungeon do Skyrim, eles davam pra gente pessoas diferentes, que é pra cada um fazer do seu jeito, o mapa do seu jeito, a forma do seu jeito, tanto que ficou espalhado tudo diferente. Isso aí foi a que eu acho que deu a imersão maior pro Skyrim, e no caso do Skyrim, ele realmente, isso eu vou falar, eu conheço a história do Morrowind até o limite, mas a do Skyrim é fantástico, que é o Dovahkiin e toda aquela história, o Alduin, você encontrar os The Elder Scrolls e a utilização e a história que fica em cima dele. Depois, lógico, a gente soca de mod, né? Tanto jogar Skyrim, mas eu tô só pegando no pé mesmo. O Oblivion é da hora pra caralho. É pior que os outros? Mas ele mudou a ideia. Se não fosse o Oblivion, não tinha Skyrim. Eles não iam saber moldar como é que eles iam fazer isso. Então, mas do Elder Scrolls, meu preferido é o Morrowind. E tentando juntar, quem acha que o senhor Wesley não gosta de um RPG de mundo aberto, tá aqui um que eu não joguei, né? Mas eu espero jogar um dia, que tá aí, ó. O senhor RPG aí, Middle-earth Shadow of War. O cara é o Tolkiano, o rapaz Tolkiano. Deus, cara, boa. Esse jogo, se você quiser, você fica 200 horas jogando. É coisa assim que, pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei. Eu já fechei ele e, assim, não 100%, mas eu já fechei o Shadow of Mordor. Assim, pra mim, o que mais, assim, me pegou, a jogabilidade que eu gosto muito, que ela é bem parecida com a da série Arkham, do Batman. E tá no mundo do Senhor dos Anéis, né, Terra-média. E eu acho que é uma das melhores dublagens que existe dos jogos, é esse jogo. É muito boa, é perfeita, assim, dublagem. Melhor que a Peach do Mortal Kombat? Olha, tá ali, né? Eu não vou falar que é melhor, mas tava ali batendo as duas. Então é lendário, né? Tanto que tem um ogro, né? Porque assim, o jogo você tem que fazer seu exército, você começa a recrutar orcs, né? E tudo. Tem um lá que eu lembro até hoje, eu não lembro o nome dele, aí ele tá assim, o cantor. Todas as falas dele é cantada. Todas. Ele é tipo, ele é um bardo, tipo, todas as falas dele é cantarolando. Meu, esse jogo e também é um mundo aberto gigantesco. É a parte de Mordor inteira, todas as partes dela. Tanto que pra você zerar, você tem que conquistar tudo, 100% assim, né, que é o final verdadeiro, você tem que conquistar tudo. Pra você é o final verdadeiro dele. Ele é maior que o Shadow of Mordor? Ele acho que é umas 3 vezes maior. Cara. Porque o Shadow of Mordor, acho que ele tem 3 partes, se eu não me engano. 3 mapas ou 4, se eu não me engano. Esse daí ele tem, tipo, 7 para 8 mapas. Cada um com a sua... Com o seu castelo, né, principal, com a sua conquista, pra você fazer de tudo lá. Você tem que fechar, tipo, você tem que conquistar, né, o castelo, fechar tudo. Então, meu, é colossal. É colossal o jogo. E já, Fábio, que você já puxou, cara, pode falar o tanto que você quiser aí desse jogo maravilhoso. Foi também um jogo que eu gosto para um caralho, que é o Fable, cara. Você já puxou ele mesmo, velho? Então... Mano, Fable, como que você começa a falar de Fable, né, velho? Mano, pra não falar que eu nunca joguei nenhum Fable, eu tenho a minha irmã tem um Black Box que é um pro Kinect. Nossa, Jesus Cristo. Nossa senhora. Eu acho que eu tenho experiência errada com esse jogo. Não, você pode falar que você não jogou nenhum Fable. Você jogou esse. Desculpa. Eu tô no Kinect, gente. Você anda assim, fazendo movimento de cavalinho pra você andar. Ai, que gostoso. Que coisa deliciosa. Fazendo gesto. Você fica igual. Você fica o quê? Batendo uns cocos igual o cara tipo, lá do Monty Python? Ele é tipo igual um filme, sabe? Vai passando e você tem que fazer os movimentos, tipo andar de cavalo, mexer que nem um cavalo. Deixa eu perguntar, tem a parte no Fable, o The Last Chapters, pelo menos, tem a parte que você come as mulheres lá, né? Olha, eu não cheguei nessa parte, viu? Tá. Não, eu fiquei com dúvida como é que funcionava isso no Kinect. Eu acho que eu não cheguei nessa parte. Tá. Provavelmente deve ter alguma coisa, mas eu não cheguei nessa parte. Não, eu não quero procurar nem vídeo pra saber. Já deixei isso obscuro. Tá, fica no ar. Deve ser maravilhoso, cara. Tipo você já imagina o do God of War lá, que você tem que apertar os teclinhas. Imagina no Kinect, como que você... Imagina isso no Wii Move. Deve ser uma vez você jogar God of War e tudo fazer um movimento todo. eu ia comprar pra caralho, mano. Só pra... Cara, Fable é fantástico, cara. O modo de envelhecimento dele.
esse sistema que você começa com o seu personagem ali pequenininho, você tem a parte da guilda dos heróis, você vai desenvolvendo ele, toda a história ali é uma história bem, não é uma coisa mirabolante, puta que pariu, mas é uma história bem construidinha, é muito da hora. Eu não sei se foi um dos primeiros jogos a implementar aquele sistema de você fazer escolhas durante seu gameplay, e elas afetavam um pouco do que ia acontecer na história, e principalmente o seu personagem era afetado. Isso era uma coisa muito louca de você jogar. Ele já tinha antes, mas foi muito bem trabalhado no Fable, isso aí. Você sabia que as coisas envolviam, você podia ser um filho da puta, que você podia ter em todas as cidades. Você podia ter uma casa com uma esposa, né? Cada cidade, tipo, os caminhoneiros daquele... mais ou menos. Você tinha 10 famílias por todos os matos. Tudo jogado, um monte de moleque, uma reba. Às vezes você conseguia encher uma escola só com o filho. Que o velho é pistola, bicho, cara. Fica maromba, cabelão branco. Você tinha até uma, entre aspas, conquista. Não uma conquista, era uma daquelas portas demônio que tinha no jogo. Você precisava fazer alguma coisa pra você liberar ela. Você tinha uma que você precisava dormir, acho que com umas 20 mulheres. Aí você podia entrar, tinha um baú, você ganhava um chapéu de cafetão, cara. Era o melhor item do jogo. Mano, fantástico. É legal a gente pensar que isso é realmente só videogame, porque se tivesse uma porta dessa, né? A gente tava lascado, ia ficar trancado o resto da vida. Não ia ter por onde andar. Mas não vamos ficar falando sobre nossos fracassos, né? Vamos chegar aqui, porque é o seguinte, a gente tá falando sobre esse monte de jogo aí. E só que é só uma resenha muito curta. A maioria desses jogos aqui que tá aqui, a gente vai ter programa inteiro, cara. Mais de 1 hora falando só sobre ele, sobre tudo que tem. Dá pra citar cada personagem, cada forma, a jogabilidade, o gráfico. Experiência própria da pessoa. Então. Aqui a gente tá fazendo só um resumo do que foi o jogo pra gente, né? Então. O motivo dele tá ali nesse top 20. E para as pessoas terem noção do que a gente vai falar. Se ela já sabe, pô, esses caras vão falar de coisa que eu gosto aí, que é... o cara, eu sou RPG, eu vou só ouvir o gordo chato do RPG. Eu sou o cara que gosta de Oblivion. Puta que pariu. Eu vou tirar essa porra desse Oblivion. Não, deixa. Então, eu printei aqui. Tipo... Não pode mais ter alteração, viu? Não. É versão final, é versão final. Pode. Isso aqui tá fechado já, ó. Aqui, ó, só eu sou ADM no site, vai ficar. Tô zoando o Oblivion agora. É da hora pra caralho, mano, Oblivion. Cara, aqui, ó, o Guitar Hero 3, ó, vocês que gostam aí de música, rapaz, o Wesley gosta de Guitar Hero. Você lembra, né, que eu te dei umas guitarrinhas também? Eu lembro, deixei essa história pra lá. Essa história é pra outra... O fim que deu, isso aí dá meia hora, mas bicho. Filho, Guitar Hero era todo dia, um controle, e eu lembro que na época que eu era invernado, queria zerar de todas as dificuldades sem errar uma nota. No terceiro, se você acertasse, né, todas as notas da música, ele... Acho que ficava todas as estrelas douradas, se eu não me engano. 100%. Era 100% sem errar nada. E eu cheguei até o difícil, mas o controle dá uma limitada, né? Porque tem algumas notas que ela é muito sequencial. Mas dá. Às vezes com o controle, às vezes fica até mais fácil, por exemplo, quando eu jogava. É porque ele tinha um macetinho. Eu não sabia, eu aprendi até com o Gordo. Ele tem um macetinho de você segurar o botão e ele vai fazer na sequência, né? Você não precisa ficar magando louco. Voltando no botão que tá sequencial. Você pode segurar automático. E colocar automático, viu? Eu não sabia. Então, o Throw the Fire Flames só dá pra passar o controle desse jeito. Se você tentar mexer os dedos daquele jeito, você tá fudido. Você fica com sua mão parecendo que você teve um derrame, assim. Toda vai torta. Ter um derrame jogando Throw the Fire Flames mais perto. No mínimo um aler, né? Eu acho que eu tenho tendinite de tanto que eu joguei Guitar Hero também. A minha mão também tem um... Bugado. Tem uma hora que dá umas bugadas. Eu gosto de perguntar aqui qual jogo é esse Tactics Ogre Let's Us Kill Together? Eu sabia. Eu nunca vi na minha vida. Também nunca ouvi falar. Eu deixei quieto ali, ó, só ali, porque eu sabia que... Pra ver quem ia perceber, que essa minha hora ia chegar. Que é... Cara, tem que entender um negócio. Ó, é resenha rápida. Não, deixar o Gordo ficar falando 3 horas aqui. Eu fico até 5 da manhã falando. Ainda mais Tactics Ogre, mano, porque ele tem a lore, a história
gigante. Ele é enorme. Tactics Ogre, ele é original do Super Nintendo, né? E aí depois ele foi passado pra PlayStation 1. Mas no PlayStation 1 a única diferença grave assim que tem é que tem uma... Qual que é a diferença? Quase não tem diferença, se você for pensar bem. Não, tudo bem. Mas tem diferença. Mas tem. Depois eu descubro lá. Você viu, meu primeiro jogo e eu não lembro a diferença. Ele é tipo... Ele é aquele estilo do Final Fantasy Tactics? Isso, ele é de tática, é forma de estratégia em turno. Tá. Os quadradinhos, move quadradinho, bate no bichinho. E também ele tem a versão do PSP, que se qualquer pessoa que não conhece o jogo, eu falo, baixa do PSP, velho. Que é do PSP, ele foi remodelado e remoldado, porque o Tactics Ogre é um jogo que ele afugenta quem não aguenta, cara. Tipo, ele é um RPG muito hardcore. No sentido, por exemplo, que no Final Fantasy Tactics, tá ligado, né? Você vai e os seus inimigos, eles se moldam com o seu level, pra nunca deixar um negócio desleal. O Tactics Ogre, foda-se. Ele vai estar um level muito alto. Então, seus inimigos vai estar... Então você se molda aos seus inimigos. E você vai ter que treinar, tem um modo treino. Se você não tem dessa, você não vai conseguir passar sem treinar, você vai apanhar que nem uma cachorra. Então você tem que treinar, tem que usar o macetinho. Às vezes você tem que passar um dia inteiro só treinando pra conseguir passar do outro cara. E isso meio que afugenta. Uma outra coisa que afugenta também quem tá jogando é a história, é muito complicada, ela é muito política. É política pura, cara, o jogo. Você entrar em política, pelo... Aí acabou. Porque a maioria das pessoas, por exemplo, que jogaram Final Fantasy, que falam, nossa, é um jogo muito... tem uma lore, uma política muito grande. E nele, que é o War of Lions, e aquela guerra toda, e a Zodiac Brave, mano, coloca o Tactics Ogre. Principalmente pelo fato que tem muita gente que trabalhou no Tactics Ogre que foi fazer o Final Fantasy Tactics, né? Ele é 4 vezes mais intrincada a história, muita coisa acontecendo. E ele é realmente hardcore. Eu não vou falar, eu poderia falar um monte de coisa, eu vou deixar mais pra baixo, né? Que senão eu vou ficar falando tanto desse jogo, porque esse jogo, sem dúvida nenhuma, é o que eu joguei mais na minha vida. Sem dúvida. Centenas e centenas de horas. E olha que, mano, se você pegar minha Steam e for ver alguns jogos, tem jogo de 400 horas, 300 horas que eu joguei. Tactics Ogre foi muito mais, cara. Joguei em todas as plataformas possíveis, de todo jeito que dava. Até essa história aí do perder o save do Skyrim. Nossa senhora, nem me fala um negócio desse aí. que eu sou burro. Eu fico achando sempre, contando com o Gabe vai lá e ele subindo na nuvem, né, o meu save. Tá lá, pá, acabou. Tá na nuvem, foda-se. Tive que passar pro Windows 10, né, porque eu sou retardado. Aí fui colocar o Windows 10, formatei tudo, cheguei, baixei, na hora que eu coloquei lá, cadê meu save? Foi pro caralho. Não tinha nenhum save lá, e eu tava platinando, faltava 4. E pra quem joga Skyrim, você tá ligado pra platinar Skyrim? Tá ligado, né? O negócio é complicado. Faltava 4 coisas pra me completar. Falei, meu amigo, pra mim começar a fazer isso de novo e chegar a um ponto que eu consiga ter o suficiente pra fazer essas outras 4... se encontrar que você tem que construir casinha, vira The Sims, aquela porra, né? Aí você tem que construir um monte de casa pra conseguir liberar. Eu falei, foda-se, vai ficar assim mesmo. A culpa é minha, eu sou burro. Mas é culpa do Gabe também, ele não deixou o negócio automático ali. Como é que eu ia saber que não tava salvando? Fiquei bravo pra caralho. Vamos falar de outra coisa, eu tô começando a ficar triste. Que chegou, eu acho que... Quanto tempo a gente já tem de... Mano, já deve estar 1 hora quase. Mais ou menos, né? Eu acho que as pessoas já conhecem a gente. Vocês têm alguma coisa mais a adicionar? Bom, só que a gente vai falar de muito jogo. E a gente tava querendo falar também sobre jogos que não são tão conhecidos. Dar uma opinião. Vamos chegar. A gente vai fazer um review do Hidden Gems, né? Então, a gente vai ter um negócio que chama Hidden Gems, né? Que é as joias ocultas. Jogo. A gente vai tentar trazer jogo aqui, cara. Que tanto joguinho... tipo, aqueles da Steam, saca? Que eles davam no Streamio, você ganhava de graça. Essas coisas, porque, cara, tem tanta coisa legal que os indie faz e ninguém vê, ninguém liga. E a gente quer trazer isso, quer trazer experiência pra galera. E também jogo antigo que foi simplesmente ignorado, jogo que ficou só no Japão e nunca veio pra cá. Tem tanta coisa que quase ninguém conhece e vamos tentar trazer isso aí, porque nós somos 3 pessoas que não tinha muito futuro. A gente jogava pra caralho, então a gente conhece bastante. Então a gente conhece. A gente sabe do que tá falando. A gente conhece a Deep Web do mundo dos jogos. A gente foi atrás de coisa que vocês não tá ligado, velho. Que é proibido. É proibido pra caralho. mas tudo bem. Alguma coisa a adicionar, senhor Fábio? Eu acho que eu já falei mais ou menos tudo que eu precisava falar aqui. Eu já me expliquei 2 vezes aqui do Oblivion, né?
Não, depois vai ter que explicar mais, mas tudo bem. Vou ter que carregar isso aqui pra resto da vida. Vou até baixar o Oblivion de novo pra jogar e tentar arrumar alguma desculpa pra tentar. Nossa, eu imagino dar episódio tal assim, se a gente chegar a crescer mesmo, as pessoas que gostam do Oblivion virem me xingar pra caralho. Falar. Eu vou combater todo mundo. O Shield. Eu vou proteger essa parte do The Elder Scrolls aí. Não, Oblivion é legal pra caralho. Vai. Então, é o seguinte. Vamos finalizar esse primeiro aqui. Ele é praticamente um piloto, né? Mas ele vai ser colocado como primeiro episódio porque vai ter um dia que todo mundo vai querer voltar e vai querer ouvir o que a gente fez. Chiadeira no microfone. As pessoas passando por trás e falando. Que o negócio não era muito profissional, porque a gente não... Acontece. Isso aí acontece. Depois quando a gente tiver fudidão, pá, aqueles microfones grande pra caralho. Que você coloca assim, o bicho anda pra cima e pra baixo. Aí a gente fala, como é que nós fazíamos? O que a gente tava fazendo? Tudo lascado, né? O Fábio querendo colocar pasta de dente no processador. Eu não coloquei, cara. Eu quase coloquei, mano. Porque eu... Mas deu... Mas ainda bem, mas a gente chegou até o final de um episódio aí. Vamos ver aqui. Eu acho que tá, 67 graus aqui, só pra tá falando no Discord. Vou botar pra jogar ao mesmo tempo. Vai explodir essa ponta. Se colocar o Oblivion vai explodir, eu viu? vou... Aí pior que explode mesmo. Eu tava jogando Diablo, cara. O PC desligou. Tá. Eu não preciso nem de 128 de RAM. Mas tá bom, mas esse é o calor que tem que entender os ouvintes aí, que a gente, eu e o Fábio, a gente mora bem próximo do inferno, que chama Parapuã. O interior do interior do interior de São Paulo. O Wesley mora em Araçatuba, né? Mas eu acho que Araçatuba é mais quente do que Parapuã. Pior que é mesmo, eu já fui. Então ele é bem no interior. Tem o inferno e tem o núcleo. Eu fico no núcleo. Ali no Parapuã, ele não é um inferno, ele é uma dimensão paralela que tem o vazio. Os portais para todas as outras dimensões aqui. Ah, tá. É o vazio, é o void. Aquela parte onde tem aquelas criaturas proibidas Lovecraftiana, saca? Você anda, você vê uns 10 Cthulhu aqui. Fácil. Mas tá bom. Primeiramente, né? Chegar. Tenta fazer um encerramento que a gente vai colocar todo o vídeo aí, A gente tá chegando nessa conclusão agora. A gente esqueceu de falar sobre isso, né? Como é que a gente vai encerrar. Então já tá vivo. Vamos. O negócio é o seguinte: daqui pra frente, e isso aqui eu não vou cortar. Wesley fala seu nome, Fábio fala seu nome, depois do seu nome, uma boa noite. Eu vou falar o meu e uma boa noite e a gente encerra o negócio, beleza? Então pode começar aí, Wesley. Tá. Eu só queria me despedir aqui de vocês. Uma boa noite a todos os ouvintes e até mais. Aqui o Fábio Ruiz, desejando uma boa noite pra todo mundo. Até o próximo episódio. E eu aqui pra fechar, o Gordo, o besta que vai ser o seu host para todo o sempre, a pessoa que vai ficar enfiada no seu Spotify daqui a alguns meses. E boa noite, e esse foi o Controle 3. Você ouviu o Controle 3. Boa noite.